Bom dia! Estamos falando sobre a estrutura de mercado no segmento de distribuição de combustíveis. Elas consistem em um modelo que dizem respeito à organização desses mercados. Existem 4 tipos de estruturas de mercado, no que se refere à comercialização de bens e serviços. São elas: concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência imperfeita. Vamos estudar um pouquinho sobre cada uma delas. A concorrência perfeita consiste em uma estrutura de mercado em que nenhum participante tem o tamanho suficiente de poder para poder definir o preço daquele produto. Nessa estrutura de mercado, existem algumas características que são bem marcantes. Por exemplo, a existência de muitos compradores e de muitos vendedores. O produto desse mercado é homogêneo e a entrada e a saída do produto da indústria é livre. No caso do monopólio, é uma estrutura de mercado caracterizada por um só controle, ou seja, por um só produtor, dos preços e das quantidades de bens e serviços que são oferecidos aos usuários, sendo que os mesmos não possuem alternativa, a não ser comprarem do único monopolista, fazendo com que o mesmo obtenha lucros extraordinários. O oligopólio consiste em uma estrutura de mercado com um número reduzido de empresas, onde cada uma tem que considerar os comportamentos e as reações das outras quando tomam decisões de mercado. A característica fundamental do oligopólio é a existência da interdependência entre as empresas, visto a importância de cada uma no setor, no que se refere a decisões quanto aos preços, qualidades, propaganda e outros fatores que afetam o comportamento das demais empresas. Concorrência imperfeita consiste em uma estrutura de mercado em que são produzidos bens diferentes, entretanto, com substitutos próximos passíveis de concorrência. Trata-se de uma estrutura de mercado com muitos compradores e muitos vendedores. Os consumidores têm as suas preferências definidas e os vendedores tentam diferenciar os seus produtos daqueles que foi produzido diretamente por seus concorrentes. Quanto à descrição da Petrobras Distribuidora. A Petrobras Distribuidora foi criada no dia 12 de novembro de 71 e ela é subsidiária do Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, que passou a atuar na comercialização e distribuição de derivados de petróleo para todo o Brasil. Então, a Petrobras Distribuidora tem por objetivo, além da distribuição, o comércio e a industrialização de petróleo e derivados, e atividades de importação e exportação desses produtos. Tecnologias desenvolvidas. A Petrobras Distribuidora ela entra no século XXI investindo bastante em pesquisas e projetos científicos de tecnologia nacional. No Brasil, ela foi a primeira companhia a utilizar as bombas eletrônicas para abastecimento. Ela também foi a primeira a comercializar o álcool hidratado e o gás natural como combustíveis automotivos. E foi a primeira a fornecer óleos combustíveis ultra viscosos, que são aqueles que reduzem bastante os custos das indústrias. Alguns dos produtos comercializados pela Petrobras. Produtos automotivos, a gasolina, o etanol, o óleo diesel, o GNV, que é aquele gás natural para veículos, e lubrificantes. Para indústrias e termoelétricas, óleo combustível, óleo diesel, o coque verde de petróleo, que é aquele produto muito utilizado em siderúrgicas, na indústria química, em cimenteiras, etc., a graxa e lubrificantes. Produtos químicos, solventes, parafinas, enxofre, óleos e fluidos especiais.
Importância para a economia brasileira. No ano de 2009, o impacto dos investimentos da Petrobras Distribuidora e de seus fornecedores na economia era equivalente a 10% do PIB brasileiro, o dobro do que foi em 2002. Para os próximos anos, as expectativas são de aumentar ainda mais esse crescimento. Até 2020, a empresa planeja dobrar a produção de petróleo. Segundo o Sindicom, a distribuidora Petrobras se destaca no cenário nacional, na venda de diversos produtos em relação a outras distribuidoras associadas, como Ipiranga, Raízen, Shell, Ale, como pode ser observado no gráfico que se refere ao ano de 2012. O número de empresas atuantes no mercado hoje são cerca de 7 mil postos de serviços, constituindo a maior rede de postos presentes em todo o território nacional, além de mais de 10 mil grandes clientes entre indústrias, termoelétricas, companhias de aviação e frotas de veículos leves e pesados. Podemos concluir que a estrutura de mercado em que se enquadra a distribuidora Petrobras é denominada oligopólio, pois ela tem que considerar os comportamentos e as reações das outras empresas quando tomam decisões de mercado. Já a Petrobras, que exerce o controle sobre a distribuidora Petrobras, entre outras subsidiárias, é considerada um monopólio, no que se refere às perspectivas futuras para o mercado estudado. A distribuidora pretende atingir um crescimento contínuo até alcançar 2,5 milhões de barris por dia em 2016 e 4,2 milhões de barris por dia em 2020.